Doutora Andressa, conta um pouquinho pra gente sobre quando realmente é indicado uma reposição de esteroides e anabolizantes. Amanda, oi pessoal, boa segunda-feira para todos nós, uma boa semana e obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade de a gente falar de um assunto importante para a nossa saúde cardíaca, nossa saúde cardiovascular. E é um assunto que a gente tem visto tanto, né, nas redes sociais e antigamente, o tal do anabolizante, a bomba, né, como é conhecido, acaba que ela tinha uma conotação já, assim, nossa, aquele ali usa bomba, né, esse usa bomba, a gente tinha uma conotação mais negativa, e hoje não, hoje está tão difundido e são tantas pessoas utilizando, né, e já tem mais essa conotação de cuidado com a saúde, de reposição, eu estou cuidando, estou fazendo uma reposição hormonal, né. Então é interessante a gente falar sobre isso, principalmente por conta das consequências ruins que tem trazido à saúde, principalmente, né, de pessoas jovens, quantos jovens têm usado essas medicações. Basicamente, o que são os esteroides, né, anabolizantes, para a gente começar? Na medicina, eles são substâncias que a gente vai utilizar com o propósito de repor testosterona no organismo. Então, ele tem indicações precisas de reposição em cada condição médica. Mas atualmente, o que mais tem sido usado, como se diz, um uso recreativo, né? Mais um uso com a finalidade estética. A pessoa não tem nenhuma deficiência de testosterona, nenhuma indicação de se repor a testosterona, nenhuma condição médica que traga essa necessidade de repor testosterona, mas há diversas pessoas fazendo uso, seja ir na academia e encontrar ali o colega, né, da academia que consegue a medicação e fornece, ou mesmo hoje, infelizmente, tem muitos médicos fazendo a prescrição dessas substâncias, mesmo sem a indicação, né, formal, a indicação, digamos que segura e saudável dessas substâncias. Basicamente, né, o que seria, as pessoas têm, se realmente aquilo ali é bomba ou não, mas assim, substâncias que seriam os esteroides anabolizantes, que se tiver ali na sua prescrição, o que você está usando é esteroide anabolizante, né? Estanozolol, testosterona em si, né, a reposição de testosterona injetável, a nandrolona, oxandrolona, são todos nomes, né, de esteroides anabolizantes que fazem aí essa reposição de testosterona. Mas quando realmente se tem indicação de repor testosterona? São condições pouquíssimas, né? São pouquíssimas condições que são necessárias. No homem, são basicamente quando tem sintomas, a gente chama de hipogonadismo. O que seriam esses sintomas? E a gente vai, nesse caso, dosar testosterona. Seria a diminuição da libido, diminuição de pilificação, uma fadiga crônica, uma fadiga intensa. Nisso aí a gente vai dosar a testosterona e outros hormônios e descobrir se realmente tem o hipogonadismo e qual é a causa desse hipogonadismo. E de acordo com cada causa, fazer a reposição adequada. Agora, nas mulheres, o que tem acontecido muito? Eu pego pacientes no consultório que chegam, né, repondo testosterona, e aí fala que é porque dosou a testosterona com outro médico e a testosterona estava baixa, e aí ele passou a reposição de testosterona. Mulher tem testosterona baixa mesmo. A testosterona ali, o valor, né, de referência da testosterona no corpo da mulher, ele realmente é muito baixo. A testosterona, basicamente, é um hormônio masculino. É o homem que tem a testosterona mais baixa. Mas aí eu vejo pacientes que vão ao consultório, às vezes, né, o ginecologista, ou às vezes muito o que a gente diz hoje, né, o médico integrativo, e aí chega com sintomas de baixa libido, com fadiga, cansaço, e aí não, está faltando testosterona, e já prescrevem a reposição de testosterona para a mulher. Quem né, hoje, quantas e quantas pessoas não tem, né, não está cansado, que você perguntar no consultório que não está cansado, não está fadigado, não está indisposto, e principalmente a questão, né, de baixa libido. Então, se eu for prescrever, não é indicação, esses sintomas não são indicação de reposição de testosterona na mulher. Na mulher, basicamente, você vai dosar testosterona e fazer reposição de testosterona, indicação formal mesmo, na medicina, pela endocrinologia, pela ginecologia, seria naquela paciente que já está na menopausa e que a gente já fez o acompanhamento, já fez a reposição, né, faz o tratamento correto ali da menopausa, e mesmo assim essa mulher continua com uma baixa libido, que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Nessas condições tem indicação de reposição de testosterona, e não é reposição injetável.
Esse caso é a reposição em gelzinho mesmo, a reposição dérmica mesmo da testosterona. Então, basicamente, o que pela medicina, né, oficial, pela medicina segura, pela medicina de verdade, o que tem de indicação de reposição de testosterona, tanto em homens quanto mulheres, são essas que a gente comentou. É muito comum quando a gente sente alguma coisa e começa a suspeitar que pode estar com dengue. Então, quais são os sintomas dessa doença e quando realmente suspeitar que estamos com dengue? Olá, Amanda. Olá, Marcos Barbosa e nossa audiência do Pode Falar de Saúde no GO em Foco. É um assunto, né, que, de novo, como todo início de ano e período de chuvas, está em alta e devido também, né, às mortes que temos acompanhado aí, que tenha acontecido e a quantidade de casos graves, né, dessa doença que sempre tem assolado tanto o nosso país. Então, basicamente, né, relembrarmos dos sintomas de dengue. Inicialmente, os sintomas são aqueles sintomas da famosa virose, né? Dor no corpo, dor de cabeça, uma dor principalmente, né, atrás dos olhos, a dor muscular em si, principalmente uma dor, um peso, uma dor, né, nas panturrilhas, a febre, que geralmente é uma febre acima de 38 graus, uma fraqueza, perda de apetite e muito comum também os sintomas gastrointestinais, né? O vômito, o enjoo de estômago, a diarreia. Esses são os principais sintomas que devem nos levar a suspeitar de dengue. Ronísia, vamos começar então o nosso bate-papo aqui com uma pergunta muito importante antes da gente falar sobre prevenção e como que funciona essa nutrição integrativa, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então conta pra gente assim, o que realmente é essa nutrição integrativa? Amanda, nutrição integrativa, ela já existe há muito tempo, né? É uma nutrição que ela vem sendo abordada desde os anos 90, mas aqui no Brasil ela teve uma ênfase maior depois de 2000. Então, assim, eu acredito e que vem, assim, tendo uma eficácia maior, um conhecimento melhor desde mais ou menos 2020 mais ou menos, que teve uma ênfase maior em descobertas, como essa nutrição pode nos ajudar no nosso dia a dia, aliada, né? Então, é uma nutrição que trabalha o indivíduo de uma forma diferenciada. Eu vou tratar o indivíduo individualmente mesmo, com a necessidade de cada indivíduo. Então, eu vou tratar o indivíduo... por exemplo, Amanda, o paciente chegou para você, você vai ver o que realmente aquele paciente necessita. Com a abordagem da nutrição funcional, você consegue fazer a individualidade para aquele paciente. Então, com isso, você tem mais eficácia, você consegue ter mais resultado e ter uma saúde melhor. Então, é uma ciência que busca não só tratar o sintoma, mas a causa do problema, né? Sim, Amanda, é uma abordagem que a gente trata tanto a doença como a gente trata para que o indivíduo não chegue até essa doença. Porque através das práticas integrativas que, junta com a nutrição, você consegue ter uma avaliação minuciosa desse paciente, através da biorressonância, através da bioenergética. Então, você consegue fazer uma avaliação desse indivíduo, identificar o que ele precisa. Por exemplo, o paciente chegou no seu consultório, paciente com muita anemia, deficiências de várias vitaminas e minerais, você consegue identificar para esse paciente qual o tipo de desbiose que esse paciente tem. Esse paciente, a gente se vê falando muito de desbiose, né? Mas, por exemplo, não existe só um tipo de desbiose. Não existe a desbiose oral, desbiose estomacal, desbiose de intestino delgado, intestino grosso. Então, você precisa identificar esses tipos de desbiose no paciente para você trabalhar a individualidade. Então, a nutrição integrativa é isso, trabalhar a individualidade do paciente. O paciente chegou, nós não vamos analisar só o contexto alimentar desse paciente, nós vamos analisar onde esse paciente vive, o que esse paciente faz, como esse paciente dorme, o horário que esse paciente dorme, o que ele sente. Então, tudo isso a gente trabalha. Então, trabalho corpo, mente e espírito, que nós costumamos falar na medicina integrativa, né? E essa medicina integrativa também, conhecida via SUS como PICLES, né?
que são as políticas nacionais práticas integrativas complementares, que tem uma resolução desde 2006, que são aplicadas, né, nos sistemas únicos de saúde e que tem uma grande eficácia, que é a acupuntura, que é o aurículo, que é a biodância, a bioenergética, a biofísica. Então, tudo isso é aplicado para melhorar o contexto do paciente. Qual que é a diferença de Covid e dengue? Porque quando a gente começa a sentir, geralmente, muitas das pessoas já vai direto lá no Google, na internet, joga os sintomas e acaba confundindo, fazendo um autodiagnóstico, né, doutora? Muito comum. Então, o que seria a diferença desses sintomas entre Covid e entre dengue? Hoje em dia até tem aquela brincadeira, né? A pessoa começa a passar mal com esses sintomas, a gente não sabe se é um burnout, sintomas de depressão, de ansiedade, se é Covid, se é dengue ou se é só o pós-treino ali na academia mesmo. Mas basicamente, por que tem fica essa coisa, é dengue, é Covid? A gente tem que lembrar, dengue não causa sintoma gripal. O que leva a confundir ali no início? São os primeiros dias de doença, que tanto a dengue quanto a Covid traz essas manifestações que a gente chama comuns, né, às doenças virais, que é a dor de cabeça, a dor no corpo, a fraqueza. Tanto Covid quanto dengue pode trazer vômito e diarreia, mas, em resumo, dengue não tem os sintomas gripais. Dengue não tem dor de garganta, dengue não tem tosse, espirros, coriza, e isso é mais característico das doenças, né, de vírus que causam sintomas gripais. No caso, a Covid é um desses sintomas, é uma dessas doenças, né? Então, quando a gente está com esses sintomas, ao assim, identificarmos, né, essas diferenças entre Covid e entre dengue e permanecermos e que pode ser uma dengue, o que a gente deve fazer? Qual seria o exame indicado? O que a gente deve primeiro procurar? O exame inicial e mais simples de todos e que tem, né, acesso em qualquer lugar é o hemograma. O hemograma é simples mesmo. O que a gente observa no hemograma de um paciente com dengue, que a gente vai acompanhar, né, com o hemograma a evolução da doença? Tanto as plaquetas, que a queda das plaquetas, quando as plaquetas caem para menos de 100 mil, já entra na chamada de febre hemorrágica da dengue, já é uma condição da dengue que a gente se preocupa mais. E a questão do hematócrito, que é um valor que é fornecido também no hemograma e que a gente acompanha na evolução da dengue. Então, para o acompanhamento da dengue clássica ali, a gente usa o próprio hemograma. Agora, para confirmação se o caso, aqueles sintomas são sintomas de dengue, a gente tem 2 outros exames, 3 na realidade, outros exames, os que a gente mais habitualmente faz. É o NS1, que é a verificação do antígeno, né, da presença do antígeno da dengue. Ele é feito o ideal é do 1º ao 3º dia de doença, que ele pega melhor, né, a capacidade de detecção. E até o 5º dia de sintoma a gente costuma fazer esse NS1. E depois, a partir do 6º dia de sintoma, que é quando a sorologia, né, que é o IgM, que é o que vai verificar os anticorpos que a gente está produzindo contra a doença, é a partir do 6º dia. Então, até o 5º dia de sintomas, a gente faz o exame de NS1. A partir do 6º dia, a gente faz a sorologia de dengue, acompanha com o IgG e o IgM, basicamente o IgM, que até como uma pessoa faz IgG e IgM, vem só o IgG positivo e fala, eu tô com dengue de novo. Na realidade, não é. Isso aí é aquela dengue, é a resposta do seu corpo que guardou essa imunidade, aquela dengue anterior que você teve antes, o que mostra pra gente, através da sorologia, a presença do IgM positivo. Tem o exame também que vai detectar o próprio vírus, que é o PCR, que a gente já faz aqui em Palmeiras também. Todos esses exames que eu estou citando, nós temos acesso aqui em Palmeiras, inclusive na rede pública. O médico solicita esses exames e a gente tem também o trabalho da enfermagem. Os pacientes que foram no postinho foram avaliados pela enfermeira que viu esse período de sintomas, ela pode solicitar o exame e o paciente vai até o núcleo de vigilância epidemiológica do nosso município, que é aquela casa que tem ali abaixo do estacionamento do pronto-socorro municipal. E com esse pedido, a equipe vai fazer um desses exames de acordo com o período de sintomas do paciente. A gente tem esses exames e são liberados os exames com 3, 4 dias no máximo, já tem a liberação desses resultados.